pessoal, que tá aprendendo a fazer um delicioso ovo salgado. Sim, é um ovo de Páscoa salgado no formato de uma torta. E o recheio eu vou fazer de frango. Então, primeiramente, vamos fazer o recheio, tá? Em uma panela, eu vou acrescentar um pouco de azeite, óleo, o que você preferir para refogar, tá bom? E vamos acrescentar cebola, tá? E dar uma bela refogadinha nessa cebola até ela ficar um pouquinho amarelinha, tá? Meio douradinha. Após ela já tá nesse ponto, nós iremos acrescentar o alho. Eu acrescento o alho depois, porque o alho, ele torra bem mais rápido, né? Então, como ele torra mais rápido, para não ficar alho queimado, acrescentamos depois, tá, pessoal? E vou acrescentar o frango desfiado, já cozido. Você pode comprar o peito de frango e desfiar, ou comprar o próprio peito de frango já desfiado, tá? E temperos a gosto. Toda a quantidade tá aqui na descrição, é só você procurar. Só ver aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Tem toda a receita certinha, escritinha, com a quantidade do que a gente tá usando para vocês. Eu coloquei páprica, lemon pepper, ervas, tudo isso. Um pouquinho de água, para não ficar tão seco. Azeitona, milho. E daí, pessoal, eu vou acrescentar um pouquinho de noz moscada. Acho que dá um toquezinho bem gostoso, tá? Isso aí, todos esses temperos ficam a gosto. E um pouquinho de açafrão para dar aquela corzinha bonitinha no nosso recheio, né? E sal a gosto. Mexe muito bem, vai dar uma torradinha. E depois disso, para deixar um franguinho bem cremoso, a gente vai adicionar um pouco de cream cheese, tá? Tudo isso a gosto e opcional, tá bom, pessoal? Desliga e reserva, porque eu não gosto de usar ele quente na nossa torta. Então, agora nós vamos começar a fazer a torta. A massa da torta é muito fácil. Eu vou usar somente farinha, manteiga e uma caixinha de creme de leite. É isso, pessoal. 100 gramas mais ou menos de manteiga, uma caixinha de creme de leite, 500 gramas de farinha. Toda a descrição certinha está aqui, tá? Na descrição, tudinho que vocês vão precisar usar. Daí a gente vai amassar bem a manteiga, igual fazer uma massazinha de empada mesmo, tá? De empadão. Amassa bem a manteiga até derreter, vai misturando bem. E eu vou acrescentando, pessoal, a farinha aos poucos. Por que acrescentar a farinha aos poucos? Iremos acrescentar as farinhas aos poucos, porque vai depender da quantidade de água que tem na nossa manteiga. Então, às vezes você vai acrescentar um pouco mais ou um pouco menos. Pode ser que a manteiga tenha menos água, você vai acrescentar menos farinha, que ela vai secar mais rápido a massa. Se a manteiga tiver mais água, você vai ter que acrescentar um pouco mais de farinha. Então, essa média de 500 gramas de farinha, tá? Mas a gente tem que pensar que dependendo da qualidade do tipo de manteiga, ela pode ter mais ou menos água, tá? Então, amassa bem até dar a textura e pronto, pessoal. E olha, não se esqueçam de enviar esse vídeo para os seus amigos, de deixar o like no nosso vídeo e se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva. Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais para que eu possa trazer mais receitas, coisas gostosas e novidades aqui no canal para vocês. Então, pessoal, agora que tá dando essa texturinha, tá? Nós vamos embrulhar a massa em um plástico filme. Vai fechar, vedar bem essa massa no plástico filme, tá bom? Então, a gente vai tentar tirar o máximo de ar possível. E depois que a gente fechou, vedou bem essa massa, nós vamos levar em geladeira por pelo menos 30 minutos para dar uma endurecida nessa massa, tá bom? Então, depois de 30 minutinhos de geladeira, pode ficar mais tempo, tá? Eu vou abrir essa massa. Pessoal, eu gosto de abrir a massa no meio de um plástico. Esses sacos plásticos que a gente usa para congelar, sabe? Eu abro ele e abro a massa. Então, eu vou tirar metade da massa, vou abrir a massa, tá? Porque não suja a bancada, não tem que ficar jogando farinha, abre mais fácil, muito mais prático, tá bom, pessoal? Do que ter que sujar a bancada, jogar farinha, aquelas coisas todas. Então, agora a gente abre numa textura não tão grossa, mas também não tão fina, para a torta não quebrar, né? E daí nós vamos colocar na nossa forma. Eu vou usar
duas forminhas diferentes aqui de ovo de Páscoa, tá? Então, essa é a primeira forminha de ovo de Páscoa que eu vou usar. A gente vai ajeitar bem a massa na forma, tá bom, pessoal? Vai tirar bem o ar, vai apertando bem para poder tirar o ar, para não formar bolhas, não ter perigo de estourar a torta. E depois que a gente fizer isso, nós vamos colocar o nosso recheio. Lembrando que o recheio é de sua preferência. Eu vou fazer uma torta vegana, faça recheio de palmito, né? A massa também você não vai usar nada disso para ser vegano, mas tipo vegetariano, faça de palmito, faça de legumes, tá? Ah, eu gosto de carne. Pode fazer de carne moída, pode fazer de carne seca, fica uma delícia, tá bom, pessoal? Daí a gente colocou o recheio, vamos abrir a parte de cima agora. Assim que a gente abrir a parte de cima, nós vamos pegar e emendar essa capinha no nosso ovo de Páscoa salgado. Fica muito gostoso e fica bem diferente porque nem todo mundo gosta de ovo doce, né? Então é um jeito da gente estar agradando as pessoas que não são muito chegadas a doce, mas quer comer um ovinho também na Páscoa, né, pessoal? Então aí a gente aperta bem todas as beiradinhas e com a ajuda de uma faca eu vou tirar o excesso. Tá fazendo o formatinho do ovo, vou tirando com a faca e daí você descarta e esse excesso a gente junta e vai abrir mais uma massa. Essa quantidade de massa dá 2 formas de ovo, tá? Aproximadamente 1 quilo cada torta, tá, pessoal? Essa quantidade de massa com recheio é de aproximadamente 1 quilo, ok? Esse daqui eu vou fazer numa forminha de ovo que tem coelhinhos. Todas essas forminhas eu achei na internet, tá? Então, só você dar um Google aí. Não estou fazendo merchan para ninguém, mas a gente procura aí no nosso navegador e acha essas forminhas em vários sites, tá bom? E daí agora a mesma coisa, a gente abre a capinha, fecha, corta com a faca e vamos levar para assar. Ah, você não vai passar ovo? Não, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pré-assada nela desse jeito, porque eu quero que ela fique do outro lado mais bonitinha, tá? Vou tirar ela um pouquinho antes do forno e vou pincelar o ovo depois e botar ela de novo no forno. Então, ela vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo. A amarelinha, tá? Porque eu queria este lado amarelinho e não o outro, ok? Olha só a quantidade de recheio, pessoal. Fica muito gostosa essa torta. Então, façam e me digam aqui o que o pessoal gostou. Obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau!